Louvado seja o nosso Deus. Vamos refletir, meditar, receber da palavra de Deus neste momento. É bom quando nós podemos louvar, adorar, estarmos na presença de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de número 137. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 4, do Salmo de número 137. E vamos refletir um pouco neste texto, refletir nesta palavra que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta manhã. Amém, queridos? Salmo de número 137, com toda a reverência, palavra de Deus, vamos estar lendo os 4 primeiros versos, que diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Os salgueiros que lá haviam pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Até aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, gratos por esta oportunidade de podermos meditar, refletir na Tua palavra, de podermos receber da Tua palavra o ensino, o alimento necessário para podermos, Senhor, permanecer fortalecidos na Tua presença, diante de Ti, Senhor, sabendo que muitas vezes os momentos são difíceis, as circunstâncias são difíceis, mas nós também sabemos em quem nós temos crido. No nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, aquele que nos guia, aquele que nos dá direção, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta. Muito obrigado, meu Deus, porque nesse dia podemos Te louvar, podemos Te adorar, podemos glorificar o Teu nome e mais uma vez receber, Senhor, da Tua palavra, receber o alimento para a nossa alma, Senhor, para podermos perseverar, para podermos permanecer firmes, Senhor, em tempos de aflição. Te peço que o Teu Espírito Santo ministre nos nossos corações o Teu querer e a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, através desta palavra, para que possamos sair deste lugar renovados, Senhor, e assim fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, aqui nós podemos ver um salmo até um tanto conhecido de alguns, Salmo 137, Os primeiros versos aqui, eles nos falam, e a sequência também, mas vamos refletir nos primeiros 4 versos. E aqui é um salmo que não temos assim uma identificação exata do escritor, mas também a época, mas alguns dizem que foi pós-exílio ou durante o exílio na Babilônia. E podemos ver aqui que, na verdade, ele descreve a situação pela qual o povo estava passando enquanto exilado na Babilônia. É um salmo que descreve a situação do povo de Judá, enquanto estava ali passando por períodos difíceis, tempos de angústia, tempos de aflição, tempos de tribulação, para muitos tempos sem muita esperança. Esse salmo ele nos descreve a respeito disso, ele nos fala a respeito disso, e ele demonstra no coração deste povo, e consequentemente no nosso coração também podemos encontrar esses sentimentos em meio a dificuldades, em meio a angústias e aflições, e é isso, e sobre isso que rapidamente nós vamos refletir nesta manhã. Alguns sentimentos que estão presentes no coração em tempos de dificuldade. Alguns sentimentos que podem estar no nosso coração e que geralmente são gerados dentro do nosso coração em tempos de dificuldade. Eu não quero me referir somente à dificuldade pela qual estamos passando num contexto geral de pandemia, de restrições, mas também dificuldades muitas vezes pessoais, dificuldades familiares, dificuldades com o nosso trabalho, no nosso ministério, enfim, tempos de dificuldade. Muitas vezes nós passamos além da dificuldade que nos cerca,
além da dificuldade que está ao nosso redor nesta pandemia toda, nós ainda muitas vezes enfrentamos ainda dificuldades pessoais, dificuldades familiares, dificuldades no trabalho, restrições de trabalho, restrição de renda, são dificuldades que passamos. E muitas vezes nós podemos ver aqui neste texto, e podemos trazer isso muito claramente para nós, que esses sentimentos, eles fazem parte. Às vezes a gente não, quando menos se dá por conta, a gente já está sentindo, na verdade, o que este povo aqui sentia. E isso nós temos que entender, compreender, para podermos ter uma esperança. Porque esse povo, ele permaneceu 70 anos exilado. 70 anos no exílio. Então imaginem vocês que as crianças que foram levadas para o exílio na Babilônia, quando saíram da Babilônia, estavam com 70 anos. Nem conheciam o templo, não conheciam os rituais de adoração, não conheciam as peregrinações até o templo para adorar, para louvar. Eles, quando saíram da Babilônia, tinham aproximadamente 70 anos. Então imagina uma vida praticamente para nós hoje. Uma vida praticamente afastada da verdadeira comunhão, da verdadeira adoração, que para eles era em Sião, como ele diz aqui, em Jerusalém. E é isso que muitas vezes nós sentimos também, e esse é o primeiro sentimento que eu já vejo aqui no primeiro verso, sentimento que aflige, que muitas vezes encontramos e nasce no nosso coração em tempos de dificuldade, que é a tristeza e a angústia. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e dávamos risada? Não, nós nos assentávamos e chorávamos. Era um sentimento de angústia, era um sentimento de tristeza, era um sentimento de que ali as coisas não estavam bem. Ali era um lugar aonde eles tinham sido levados cativos. E aí falando novamente das crianças, falando dos pormenores, falando dos mais novos que saíram depois com 70 anos da Babilônia, eles não tinham nem o entendimento, nem a compreensão do motivo. Os mais idosos, consequentemente, aqueles que tinham um pouco de temor de Deus, falamos isso na semana passada, aqueles que tinham um pouco de temor de Deus, eles tinham uma noção do porquê estavam indo para a Babilônia. Porque tinham desobedecido a Deus. Porque tinham passado um tempo de desobediência a Deus. Mesmo os profetas avisando, mesmo os profetas falando com eles, mesmo os profetas alertando eles, o profeta Jeremias, tanto é que ele escreve as suas lamentações, os seus choros a respeito do que ele falava e o povo não ouvia, com o coração endurecido, e foram então para a Babilônia, foram levados para o exílio, e lá então veio no coração deles um sentimento de tristeza e de angústia. Nós temos que ver que muitas vezes, nós temos que entender isso, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos o motivo da tribulação, não compreendemos o motivo, às vezes compreendemos, às vezes não. Às vezes ele é incompreensível, a gente não consegue compreender. O motivo pelo qual estou passando por isso, o motivo por que isso está acontecendo, o motivo dessa pandemia, o motivo da minha luta, o motivo da minha dificuldade, o motivo do meu problema, às vezes eu não tenho entendimento, eu não consigo entender isso. Mas em tudo isso, uma coisa eu tenho a plena certeza, e eu falo e repito e volto a repetir, os propósitos de Deus existem. Amém? Os propósitos de Deus existem. Aqui, o exílio tinha como propósito reaproximar uma nova geração de Deus, reaproximar um povo novamente dos princípios, para os caminhos, para a fidelidade, para a adoração ao único e verdadeiro Deus. E quem sabe, meus queridos, nós não entendemos e não sabemos, e eu não quero dizer isso com certeza e muito menos dar alguma definição sobre o motivo de tudo isso que estamos passando, mas eu creio que, de alguma forma, Deus quer nos reaproximar dele novamente. Deus quer novamente um povo disposto a adorar com o coração quebrantado. Deus quer novamente um povo disposto a buscá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz ou pelo que ele pode dar. Porque nós vivíamos
O mundo inteiro, não digo nós aqui, mas o mundo inteiro, as pessoas viviam de uma forma onde estava tudo tão bem, estava tudo tão tranquilo, agora estava tudo de uma forma tão ascendente, a economia ascendente, as coisas estavam indo de uma forma tão boa para o mundo, e aí o homem se esquece do seu Deus. O homem acaba se esquecendo de Deus. Acaba deixando Deus em segundo lugar, deixando Deus de lado. E Deus, de alguma forma, chama o seu povo de volta à adoração, chama o seu povo de volta à oração, mesmo que em meio à dificuldade, mesmo que em meio à crise. E aqui nós podemos ver a tristeza e a angústia como o primeiro sentimento. Esse sentimento de tristeza, nós temos que entender duas coisas. Ele pode ser um sentimento positivo ou negativo no nosso coração. A tristeza gerada por uma dificuldade, ela pode ser positiva e também pode ser muito negativa. Se essa tristeza e essa angústia, ela produz no nosso coração arrependimento, ela é positiva. Agora, se ela não produz arrependimento, mas ela produz acomodação, ela é negativa. Por que eu digo isso? Porque esse povo aqui podemos, e lemos aqui, triste, sentado, chorando, angustiado, e este sentimento no coração deste povo gerou arrependimento, gerou lembranças de Sião, lembranças de Jerusalém, lembranças do tempo da verdadeira adoração, do verdadeiro culto, lembranças de quando podiam estar no templo, de quando peregrinavam até o templo, de quando estavam no templo oferecendo sacrifícios, que ainda era no tempo da lei. Eles tinham saudades disso, eles lembravam e choravam, angustiados, entristecidos por não poderem estar fazendo isso. Quando a nossa tristeza gera esse sentimento de arrependimento, sentimento de estar e querer estar na presença de Deus, a dificuldade que está ao meu redor me impede de estar na presença de Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso me quebrantar, eu preciso me prostrar diante dele para poder novamente estar diante dele. Esse sentimento de tristeza é positivo. Mas quando no meu coração existe um sentimento de tristeza e esse sentimento de tristeza me leva à acomodação, ao comodismo, esse é negativo. Porque eu posso pensar da mesma forma, poxa vida, eu me sinto triste, me sinto angustiado, me sinto agoniado diante de uma dificuldade pela qual estou passando e esse sentimento traz no meu coração, eu desisto. Não adianta mais orar, não adianta mais buscar a Deus, não adianta mais ir à igreja, não adianta mais estudar a palavra, ler a palavra, eu desisto. Este sentimento de tristeza é negativo. E muitas vezes nós sabemos, e falei disso algumas semanas atrás também, a respeito da batalha que enfrentamos com o nosso inimigo, e o sentimento de tristeza que o inimigo tenta colocar no nosso coração e na nossa mente é esse. É um sentimento de tristeza que me mate espiritualmente. É um sentimento de tristeza que me leva à acomodação espiritual, onde eu não consigo mais ter vontade de orar, ter vontade de estudar a palavra de Deus, ter vontade de estar na presença de Deus. E este é um sinal ruim. Quando eu estou tomado de tristeza, o meu coração está cheio de tristeza, de angústia, de agonia, de aflição, por causa de uma dificuldade, e aí essa tristeza gera uma acomodação, um desânimo tão grande que, de alguma forma, eu deixo de crer. Eu deixo de confiar, eu deixo de buscar aquele que pode realmente fazer a diferença na minha vida. Aquele que pode realmente mudar a situação da minha vida. E nós podemos ver, meus queridos, hoje, nós podemos ver no nosso tempo muitas pessoas tristes, porque não conseguem compreender o que está acontecendo. Muitas pessoas entristecidas, angustiadas, aflitas e que se acomodaram. Se acomodaram. Não conseguem mais crer que Deus é soberano, não conseguem mais crer que Deus tem tudo sob controle, porque este povo, muitos também aqui na Babilônia, não conseguiram crer e entender que Deus tinha tudo sob controle, mas tinha. Alguns sim.
Alguns conseguiram crer que Deus tinha tudo sob controle. E um deles, eu vou falar um pouco sobre ele durante essa mensagem, um deles foi Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, jovem, junto com os demais, porque Daniel era considerado então um jovem sábio, um jovem culto, e ele foi separado para estar no palácio. Ele teve uma vida diferenciada na Babilônia. Mas ele conseguiu entender que Deus ainda estava lá com ele. Que Deus ainda estava presente no meio da dificuldade. Que Deus não tinha abandonado a sua vida em meio à dificuldade. Embora muitos que foram para o cativeiro, muitos perderam a esperança. Muitos não acreditavam que iriam voltar. Tanto é que 70 anos permaneceram lá. Mas Daniel não. Daniel, capítulo 6, no versículo 10, diz que Daniel toma uma posição e ele não recua. Jamais nós podemos nos afastar de Deus em meio às dificuldades. Jamais nós podemos nos afastar de Deus em meio às dificuldades. Muitas vezes as situações que nos são impostas, fazem com que a gente tenha dúvidas, que a gente não consiga entender o que está acontecendo de fato, mas Daniel, quando ele foi impedido de orar por 30 dias, ele não aceitou essa condição. Daniel, quando foi impedido de orar por 30 dias, porque tinham feito um decreto para que ninguém podia pedir nada a ninguém, a não ser para o rei, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel, diante de um decreto real, por 30 dias somente. Falei isso esses dias numa reunião de oração online. 30 dias somente, não deveria se orar. 30 dias. Então, muitas vezes nós pensamos, quando o cinto aperta, quando a dificuldade vem, quando a circunstância me é colocada para que eu venha a me afastar de Deus, a deixar Deus em segundo lugar, a deixar Deus de lado, muitas vezes nós, para não nos estressarmos, para não gerarmos conflitos, nós acabamos também nos afastando de Deus. Já que é cômodo, é conveniente neste tempo. E eu sei que muitas pessoas me crucificaram, me condenaram por estarmos com a igreja aberta. Mas é algo que eu não consigo entender como nós podemos viver sem cultuar a Deus. Eu não consigo entender isso. Temos que ter todos os nossos cuidados. Temos que ter toda a prevenção necessária. Temos que usar as máscaras, o álcool gel, o afastamento, distanciamento, como estamos tendo. Temos que cuidar de tudo isso. Fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Mas Deus sempre fará a parte dele. Deus está no controle de toda a situação. E Daniel, em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio ao decreto que foi lhe proposto, ele não recuou. Lhe custou uma cova com leões. Mas foi o preço que ele pagou. Para não recuar, para não deixar de buscar, de crer, de adorar ao Deus que ele servia e no Deus que ele cria. Aqui Daniel foi parar, nós conhecemos a história, foi parar na cova dos leões. Mas mesmo na cova dos leões, mesmo dentro da cova dos leões, Daniel sabia que Deus estava com ele. Mesmo dentro da cova dos leões, Daniel sabia que Deus estava lá, que Deus cuidou dele, que Deus livrou ele daquela situação. E quando ele sai da cova dos leões pela manhã, quando o rei vai até a cova dos leões e chama por Daniel e diz: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Daniel diz: ó rei, vive para sempre.
eu estou aqui. O meu Deus, o Deus a qual eu sirvo, fechou a boca desses leões. E eu fui achado inocente diante de Deus e diante de ti, porque eu não fiz mal algum, não cometi mal algum diante de Deus e diante de ti. E o rei tira Daniel da cova dos leões e faz um decreto de que o Deus de Daniel deveria ser adorado daquele lugar. E aqueles homens que armaram contra Daniel foram lançados dentro da cova junto com as suas famílias. E o texto diz que antes de chegarem no fundo, os leões já tinham traçalhado aquelas pessoas. Porque aqui nós podemos ver alguém que realmente conhecia o Deus ao qual ele servia. Em tempos de dificuldade, meus queridos, em tempo de aflição, em tempo de angústia, não tem nada melhor do que alguém que conhece e tem intimidade e experiências com o Deus ao qual ele serve. Porque ele vai conseguir descansar. Amém? Ele vai conseguir descansar. Ele vai conseguir, em meio à dificuldade, enxergar além do que os olhos humanos podem ver. Além do que aquilo que o meu olho vê hoje, que é aflição, que é desespero, que é uma situação onde eu não consigo ver uma esperança, não consigo, falávamos isso ainda durante essa semana, eu não consigo ver mudanças no nosso cenário até dezembro, não consigo ver uma retomada das coisas até dezembro, eu não consigo ver pelos meus olhos humanos. Mas nós não podemos esquecer que Deus é soberano. Não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo isso. Que Deus está diante com os seus propósitos de toda essa situação. E quando nós passamos por dificuldades, eu quero avançar, quando nós passamos por dificuldades, nós temos que ver e ter o entendimento que o sentimento de tristeza que muitas vezes é gerado em nós, sentimento de angústia, de aflição, que muitas vezes é gerado em nós, não pode ser um sentimento negativo que nos leve ao desânimo, que nos leve à acomodação, que nos afaste de Deus, que faz com que eu e você deixamos de crer e de acreditar em Deus. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Que a nossa vida, o nosso dia a dia, ele precisa estar sempre, independente da circunstância, independente do momento, independente da dificuldade, sempre ligado com Deus, na presença de Deus, como Daniel. Como Daniel estava na presença de Deus. Amém, meus queridos? Vamos seguindo aqui. Um outro sentimento que eu encontro aqui é um sentimento de desmotivação. Faz parte também da aflição, faz parte também da dificuldade, a desmotivação. Versículo 2. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, levaram as suas harpas, levaram os seus instrumentos, foi-lhes permitido levar. Mas quando chegaram lá, aquela dificuldade, aquele ambiente, aquela situação, ela trouxe uma desmotivação tão grande para o povo que eles não conseguiram usar. Eles não conseguiram usar os seus equipamentos, não conseguiram usar os seus instrumentos, suas harpas, e penduraram nas árvores às margens do rio da Babilônia. Então, meus queridos, a desmotivação. Nós podemos ver um povo desmotivado. E muitas vezes nós acabamos nos desmotivando. Não tocavam, não louvavam, estavam totalmente desmotivados. Às vezes nós nos encontramos assim. As dificuldades pelas quais passamos, elas podem nos desmotivar. E quando vem a desmotivação, a gente também tende a se acomodar. Vem a acomodação. Nós precisamos entender que esse desânimo, que muitas vezes vem sobre nós, a gente passa por essas fases. Quando a gente passa por muita luta, a gente tende a desanimar. Quando a gente passa por muita dificuldade, a gente tende a desanimar. Porque, poxa vida, mas eu faço de tudo e não muda. Eu faço de tudo e não melhora. Eu faço de tudo e a coisa não anda. A gente tende a desanimar. Às vezes a gente desanima com a igreja, a gente desanima com o nosso cônjuge, a gente desanima com o nosso pastor. A gente desanima. Desanima com a família, desanima com os filhos. Oramos pelos nossos filhos, não se convertem. A gente muitas vezes desanima diante de dificuldade.
Mas nós não podemos jamais nos afastar de Deus. O desânimo não pode me afastar de Deus. O desânimo não pode, em momento algum, me afastar do Senhor. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, aquilo que eu falei, ele não perdeu a desmotivação e muito menos a esperança em Deus. No capítulo 6 de Daniel, versículo 21 e 22, Daniel diz aquilo que eu falei depois que ele saiu da cova dos leões. Então falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Daniel, estamos falando de Daniel porque Daniel estava na Babilônia, foi levado para a Babilônia. E Daniel é um exemplo de alguém que perseverou na Babilônia, alguém que permaneceu firme na Babilônia. Alguém que não se entregou, aquele que, quando chegou na Babilônia, decidiu no seu coração não se contaminar. É isso que nos diz Daniel. É isso que nos ensina e nós podemos ver a respeito da vida de Daniel e de seus amigos. Ele decidiu, em meio à dificuldade, não se contaminar. Ele decidiu, em meio à dificuldade, temer a Deus. Ele decidiu, em meio à dificuldade, não recuar. Ele decidiu, em meio à dificuldade, não deixar de orar quando por 30 dias lhe foi proibida a oração. Ele decidiu glorificar a Deus em meio à angústia, em meio à dificuldade, em meio à aflição. Ele estava na Babilônia. E o livro de Daniel, do profeta Daniel, nos registra alguns dos seus passos na Babilônia. Aquilo que Deus fez com ele, para com ele e através dele na Babilônia. E que eu e você, meus queridos, que nós possamos entender que nós podemos estar passando por um período espiritual babilônico. Nós podemos estar passando por uma Babilônia, por um exílio espiritual, onde muitas coisas nos são proibidas, onde muitas coisas nos são restritas, onde muitas coisas não são mais permitidas, onde muitas vezes nós sentamos e choramos de tristeza pelo que está acontecendo. E essa tristeza não pode me afastar de Deus, mas sim me aproximar dele. Onde muitas vezes nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, desmotivados. Eu não quero cantar mais, eu não quero louvar mais, eu não quero orar mais, eu não quero pregar mais, eu não quero evangelizar mais. Eu estou desmotivado diante da situação pela qual estamos passando, mas isso precisa servir para o nosso crescimento. Isso precisa servir para que eu e você venhamos a crescer. Venhamos a crescer espiritualmente. Venhamos a nos desenvolver espiritualmente. E não para que a gente venha se entristecer, sentar, chorar e pendurar as nossas harpas. Pendurar os nossos dons. Pendurar aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos deu. Pendurar. Eu não consigo mais. Pendurar as harpas é dizer eu desisto. Pendurar as harpas significa eu não vou mais adiante, eu não consigo mais ir. E se você, nesta manhã, você que me ouve, está pensando em pendurar as harpas, em desistir, em não prosseguir, saiba que existe um Deus que está contigo. Existe um Deus que anda contigo, um Deus que se preocupa contigo, um Deus que está cuidando da tua vida em meio à aflição, em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio a pandemias, em meio a dificuldades, em meio a lutas pelas quais podemos estar passando. Nós temos que entender e vemos aqui estes sentimentos neste povo. Mas também podemos ver sentimentos bons. E são esses que nós temos que cultivar, são esses que nós temos que reacender no nosso coração, que são sentimentos que eles tinham da saudade de Sião, da saudade de Jerusalém. O texto diz no versículo 1 que eles sentavam e choravam lembrando de Sião, com saudade de Jerusalém. Temos que entender que neste tempo o culto era em Jerusalém, não tinha outro lugar de culto. Jerusalém para eles, o templo para eles era o lugar da presença de Deus, o lugar onde peregrinavam pelo menos uma vez por ano para oferecerem os seus sacrifícios, lugar de festa, lugar de adoração, lugar de encontros, lugar de comunhão, lugar de confraternização, era em Jerusalém. E eles sentavam e choravam lembrando de Jerusalém. Lembrando do culto, lembrando da verdadeira adoração, da verdadeira comunhão, lembrando de como era quando estavam na presença de Deus.
E nós, quando passamos por dificuldades, conseguimos sentar, chorar e lembrar dos nossos tempos de culto, tempo onde a igreja estava cheia com 70, 80, 90 pessoas. Nós conseguimos chorar de saudades desse tempo, de podermos sair, convidar pessoas, trazer pessoas para o culto, trazer pessoas para a reunião, para ouvirem a palavra de Deus, ou nós temos sentado, chorado, pendurado as nossas harpas e desmotivado em meio a essa situação. Nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas muitos não estão. E eu apoio e concordo que quem é do grupo de risco, que quem tem algum sintoma, de quem está mal, de quem está doente, não deve sair de casa mesmo, concordo com isso. Mas também concordo que todo aquele que sai, todo aquele que trabalha, todo aquele que sai da sua casa para alguma atividade, ele também pode estar na casa de Deus. Ele também pode vir para a casa de Deus. Então, meus queridos, quando nós nos acomodamos, quando nós achamos que tudo isso é normal, que tudo isso está tudo tão normal assim, nós temos que acender, e precisa acender em nós um grande alerta. Nós estamos pendurando as nossas harpas. Nós estamos sentando, chorando e reclamando. Nós não estamos sentando e chorando, lembrando de Sião. Nós não estamos sentando e chorando, lembrando da adoração, lembrando da palavra que recebemos, do alimento que recebemos. Não estamos chorando de saudade de uns dos outros. Estamos sentando e chorando e reclamando da situação. Isso nós temos que entender, meus queridos. Isso é prejudicial. Um sentimento de acomodação. Ele é muito prejudicial nesses tempos de dificuldade. Porque o inimigo, já falei isso, o inimigo ele anda em derredor, ele procura alguém para devorar. E aqueles que ele encontra fracos, aquele que ele encontra doentes, aquele que ele encontra dormindo, como eu falei, são estes que ele vai de alguma forma atacar e, se possível, até devorar. Nós temos que cuidar muito disso. Nós temos que cuidar muito disso. E para encerrar, eu quero dizer o último sentimento que eu vejo aqui está no versículo 4. Eles, nos salgueiros, penduraram as suas harpas. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os nossos opressores pediam canções. Os da Babilônia pediam que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Veja só, o inimigo, o opressor, aquele que tinha levado o povo preso, ele estava pedindo um louvor. Estava pedindo, vamos supor para nós, uma palavra. E isso para mim significa hoje, neste tempo, as pessoas que são aí do mundo, as pessoas que estão aí fora, que não conhecem a palavra, que não conhecem a Cristo, que não se renderam a Cristo, que não conhecem a verdade, muitas vezes nos pedem o porquê disso. Me explica por que está acontecendo isso. Muitas vezes nos dizem assim, tu que vai na igreja, me diz por que disso e por que daquilo. Muitas vezes nos pedem e nos falam assim. Tu que conhece a palavra, por que está acontecendo isso? E nós, muitas vezes, penduramos as nossas harpas, penduramos as nossas Bíblias, deixamos guardadas porque nós não conseguimos falar, não temos palavras, não temos vontade, não temos discernimento para falar, para anunciar para os nossos opressores, para as pessoas do mundo, o que realmente está acontecendo. Eles fizeram assim. Mas no versículo 4 eu tenho uma coisa interessante aqui. Porque eles respondem assim, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eles reconheceram aqui que o lugar onde eles estavam não era o lugar deles. Eles estavam numa terra estranha. Eles estavam num lugar estranho. Eles estavam passando por uma dificuldade, por um momento estranho na vida deles. E isso nós temos que entender também. Esse é um sentimento importante, reconhecer que aquele lugar era uma terra estranha. E aí, reconhecer que o que nós estamos passando não é normal, me tira da desmotivação. Não me deixa me acomodar. Quando eu tenho esse entendimento, isso aqui não é normal.
Isso aqui não é normal, é estranho, é uma terra estranha, é um momento estranho, é uma situação estranha. Isso aqui não é normal. Quando eu consigo entender que pelo que nós passamos não é normal, e falo isso no geral, da situação do mundo, como também individual. Quando você consegue entender que pelo que você está passando é estranho, não é normal isso na minha vida, não é normal isso na minha casa, não é normal isso na minha família, não é normal isso no meu ministério, não é normal isso no meu trabalho, seja o que for. Quando nós entendemos que aquilo é estranho, é uma terra estranha, um ambiente estranho, é uma situação estranha, isso me faz querer voltar ao normal. Isso me tira da acomodação, me tira daquele sentimento, daquele estágio de comodismo e me faz querer voltar ao normal, ao que é natural, não a permanecer no que é estranho. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, quando nós conseguimos identificar que esta situação pela qual passamos, no contexto geral ou individual de cada um, quando nós conseguimos identificar que essa terra, que isto é estranho, que isso não é normal para nós, nós vamos ser levados, e precisamos ser levados pelo Espírito Santo de Deus a clamar. A clamar e a clamar. E quando já não conseguimos mais clamar, clamar de novo. E quando já cansamos de clamar, vamos clamar mais um pouco. E quando já cansamos de clamar, vamos clamar novamente. O clamor do povo, a oração do povo, a nossa oração faz a diferença. E nós temos visto nos nossos dias, infelizmente, um povo acomodado na oração. Um povo acomodado em orar. E isso é uma grande dificuldade, um grande erro na nossa vida. Nós nos acomodarmos achando que tudo é normal e não conseguirmos identificar o estranho e não orarmos mais para que a situação volte ao que era. Neste caso, não orarmos e não clamarmos mais, como se o povo não clamasse mais para sair da Babilônia, para voltar a Sião, voltar a Jerusalém. A mesma coisa que nós hoje, usando o contexto geral que eu conheço, o individual de cada um, é o Espírito Santo que conhece e que ministra, mas o geral, o que eu conheço, é a mesma coisa que se hoje nós nos acomodássemos na nossa casa, deixássemos de orar, porque já não temos mais esperança que as coisas vão mudar. Ou, num segundo ponto exagerado também, não oramos mais, não clamamos mais porque nos acomodamos pensando que, já que tudo está no comando e no controle de Deus, a minha oração não faz diferença. Ouvi uma reflexão disso essa semana, né? A minha oração não faz mais diferença, já que Deus está com tudo sob controle, já que Deus está permitindo tudo isso, não vai fazer diferença eu orar. Vai. Eu tenho a certeza que vai fazer diferença a nossa oração, porque a palavra de Deus, ela nos mostra no seu contexto de Deus ouvindo orações, de Deus ouvindo o clamor do seu povo, de Deus ouvindo a oração que se fez no Egito. Deus ouvindo a oração que se fez na Babilônia. Deus ouvindo a oração que se fez no deserto. Deus ouvindo o clamor e a oração do seu povo. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua ouvindo orações. Se nós tivéssemos o tempo para isso, eu podia abrir hoje aqui espaço para contarmos as bênçãos que recebemos através das orações. Recebemos bênçãos através das orações. Curas através das orações. As nossas orações, sim, elas fazem a diferença. Nós que não oramos. Porque nós não queremos mais. Porque nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Porque nós só sentamos e choramos. E esquecemos de nos lembrar que existe um lugar de adoração. Existe um lugar que é aos pés da cruz. Existe um lugar na presença do Pai. Para concluir, eu quero ler com vocês Neemias capítulo 8. Quem quiser abrir a Bíblia aí, vamos concluir. O povo voltando. Nós temos que falar da volta. Nós temos que ler e refletir na volta.
Neemias capítulo 8, a partir do versículo 5. Neemias 8, a partir do versículo 5. Olha só que coisa interessante. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Isso aqui já era na volta. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Zerebias, Jamim, Agube, Zabetai, Rodias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador e Esdras sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam a todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei, a palavra de Deus. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejam contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Até aqui. Veja que coisa quando o povo volta. Quando agora Neemias reúne o povo, quando Neemias começa a abrir o livro da lei novamente, começa a ler a lei para aquele povo, começa a falar de Deus, pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendiam o que estava sendo falado, o que estava sendo pregado, porque tinham então 70 anos e nunca tinham ouvido algo a respeito da lei. Então os levitas se reuniram para, em grupos, explicar, ensinar aquela palavra, e o povo chorava, o povo se quebrantava, o povo se humilhava na presença de Deus, reconhecendo e entendendo novamente que agora estavam de volta ao seu lugar. Agora estavam de volta para casa, agora estavam em casa, agora estavam novamente em Jerusalém para adorar e louvar ao nosso Deus. E meus queridos, eu creio, isso é eu que creio, você não precisa crer como eu creio que nós vamos muito em breve estar de volta, louvando, adorando, glorificando a Deus, evangelizando aqui neste lugar, ganhando almas para Jesus, ensinando a palavra de Deus, porque é isso que aconteceu depois do exílio. É isso que aconteceu depois que o povo foi levado para o cativeiro para ser ensinado pelo Senhor. O que eu espero é que cada um de nós receba este tempo, receba esta dificuldade pela qual passamos num geral e no individual. Receba essa dificuldade como algo para crescimento. Como algo para que nós possamos crescer e nos aproximar de Deus. Porque vai chegar o tempo em que nós vamos chorar de alegria, nós vamos prantear de alegria, nós vamos saltar de alegria na presença de Deus, porque nós não abandonamos, nós não desistimos, nós não recuamos, nós não largamos o nosso Deus de lado. Meus queridos, é isso que eu queria compartilhar nesta manhã. E é tempo de clamar. Vamos nos colocar de pé? É tempo de clamar, é tempo de adorar, é tempo de nos rendermos ao Senhor. Enquanto o ministério passa aqui, nós vamos louvar a Deus. Fecha os teus olhos onde você está. Fecha os teus olhos. Não sei pelo que você está passando no individual. Podemos ter uma ideia no coletivo, porque todos passamos por essas dificuldades, mas no individual não conseguimos ter este conhecimento, só Deus e só o Espírito Santo. Enquanto nós louvamos aqui, aí no teu lugar, clame pelo Senhor. Clame pela presença do Senhor. Clame
Porque o Senhor pode mudar a situação, o Senhor pode mudar a tua vida, a tua situação, o teu momento. O Senhor pode, porque Ele tem poder para isso. Fecha os teus olhos e louve a Deus. Aleluia. Chora e clama ao teu Deus em meio à dificuldade, em meio à angústia, em meio à aflição. Chora e clama aquele que tem poder para restaurar, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para transformar. Chora e clama diante dele com saudade da comunhão, com saudade da adoração, com saudade de estarmos reunidos, mas não chora e não reclama do momento, não chora e não reclama pela dificuldade, não chora e não reclama pelo que você está passando, mas chora e clama. Chora e clama porque Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar esta situação, Ele tem poder para mudar a nossa história, Ele tem poder para fazer com que tudo isso que está acontecendo sirva de bênção para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos diante de Ti, abrimos o nosso coração e pedimos em clamor, Pai. Levantamos um clamor neste lugar, Senhor. Não nos conformando, Pai, com esta situação, não aceitando, Senhor. Não aceitando, Senhor, aquilo que muitas vezes, Pai, nos é imposto, Senhor, pelo mundo, aquilo que nos é imposto pela situação, querendo nos afastar da comunhão, querendo nos afastar de Ti, querendo nos afastar do nosso único e verdadeiro Deus, o Deus da nossa adoração. Nós clamamos, ó Pai, que Tu possas intervir, Senhor, que Tu possas, Senhor, restaurar os corações tristes e aborrecidos, que Tu possas estar curando, Senhor, aqueles que estão passando por lutas e dificuldades emocionais, que Tu possas estar curando aqueles que estão passando por enfermidades físicas, ó Deus, que Tu possas estar trazendo paz aos corações sobrecarregados, angustiados, que nós possamos nos entristecer, sim, mas nos entristecermos por estarmos longe, nos entristecermos por não podermos estar na Tua presença como gostaríamos, nos entristecermos, Senhor, não pela situação, mas sim por aquilo que nos é imposto neste momento, Pai. Nós queremos buscar a Tua presença, buscar a Tua face, nós queremos, Senhor, em adoração, em clamor, estarmos nos colocando diante de Ti, reconhecendo, Deus, que Tu és soberano, reconhecendo, Deus, que Tu és o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, e que esses momentos pelos quais passamos são sim momentâneos e passageiros. Esses momentos cessarão e logo mais podemos estar, Senhor, na Tua presença, louvando, adorando, glorificando o Teu nome em comunhão, como antes, Senhor. Assim nós oramos e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.